Fala galera do Vai Cair no AB, tudo bem? Professor Diego Nieto aqui na área. Estamos aqui para a gente conversar de um teminha muito especial para a primeira fase, que é o teminha das alterações do contrato de trabalho. Então vem aqui comigo que eu vou te mostrar um pouquinho disso rapidinho para você pegar esse macete aí. Bom, o contrato de trabalho, pessoal, ele se estabelece de forma imediata a partir da contratação. Inclusive, essa contratação ela já vai se estabelecendo no momento até mesmo da divulgação da vaga. Então, você já tem uma série de características, né? Os benefícios que tem, o salário, a jornada e por aí vai. Então, em regra, o contrato de trabalho, ele se estabelece, ele se cristaliza, se solidifica desde o momento que inicia a avença, a formulação dessa relação entre patrão e empregado. E aí surge sempre uma pergunta, mas ao longo do tempo, esse contrato de trabalho pode ser alterado? Porque a gente vive um mundo dinâmico, né? Nada é engessado, né? E aí sempre surge esse questionamento, até que ponto o contrato de trabalho pode ser alterado e o que pode ser alterado, se é legal ou não. Bom, a esse assunto a gente vai sempre observar dois pilares. É o que a gente chama de jus variandi do patrão, ou seja, o direito do patrão variar parte do contrato. Alguns itens do contrato o patrão pode sim variar, ajuste de horário, ajuste de atribuições, né? Desde que obviamente não crie um desvio de função, não crie um acúmulo de função, mas as funções correlatas, as funções análogas, as atribuições, elas podem ser sim ajustadas e modificadas ao interesse do patrão. A definição das férias, né? O tempo que o trabalhador vai tirar férias, via de regra, é uma definição patronal. Os horários, eles podem ser ajustados ao interesse do patrão. Então, o patrão tem sim uma capacidade de mobilidade, de modificação dentro do contrato de trabalho, e isso não é ilegal, isso é legal sim. Mas isso não é ilimitado. Então, nasce para o empregado o chamado jus variandi, ou direito de jus resistente, desculpa. Enquanto o patrão tem o jus variandi, o empregado tem o jus resistente, que é o direito de resistir a algumas alterações ilícitas do contrato. Professor, como eu vou saber o que é alteração lícita do que é alteração ilícita? Vamos lá. Vamos aprender a regra geral, tá? A regra geral. Qual é a regra geral de alterações do contrato de trabalho? É o artigo 468 da CLT. Vamos lá. Duas regrinhas que a gente tem que aprender. Primeiro, para alterar o contrato de trabalho do funcionário, tem que haver uma anuência, ou seja, tem que ser bilateral. Tanto o patrão quer, quanto o empregado quer. Segundo, não pode prejudicar direta ou indiretamente o funcionário, tá? Então, tem que ser bilateral e o funcionário não pode sair prejudicado, direta ou indiretamente. A isso o direito chama de princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Sinomão todo, que significa o seguinte: para alterar, os dois têm que concordar e não pode sair prejudicado o mais fraco, que é o empregado, tá? Isso é uma regra geral. Professor, existem situações que podem ter uma alteração prejudicial ao empregado? Pode, mas são situações de exceção. E essas situações, elas têm que estar avalizadas via de regra mediante negociação com os sindicatos, mediante acordo ou convenção coletiva. Então, eu vou dar um exemplo aqui para a gente fechar esse vídeo e ficar bem bonitinho o entendimento disso na sua cabeça. Vamos lá. Imagine uma situação, um trabalhador entra numa empresa e a empresa oferta um plano de saúde para esse trabalhador. Não é que a empresa disponibiliza permitindo que faça um desconto. Não, a empresa simplesmente resolve dar. Ela fala, olha, eu vou dar gratuitamente o plano de saúde, o melhor plano de saúde da região, eu vou dar para você. Isso é o que a empresa quer dar de benefício. O patrão pode fazer isso? Pode. Ele é obrigado? Não, mas ele pode. Aí ele faz isso. Depois de uns anos, depois de certo tempo, o patrão fala, eu estava dando algo que não era obrigado, agora eu vou tirar. O patrão pode fazer isso? Não pode.
partir do momento que ele deu, a partir do momento que ele convencionou, ele cristalizou essa obrigação no contrato. E depois, para ele retirar isso, ele só pode retirar mediante norma coletiva. Agora tem um porém. Se ele quiser alterar essa regra, diminuir, por exemplo, botar um plano menor ou tirar esse plano, ele pode fazer isso para os contratos novos, os contratos futuros. Os contratos atuais, isso não é possível. Tá bom, meus queridos? Então era isso que eu queria trazer para vocês, o conceito de alterações no contrato de trabalho. A regra geral do que pode ou não pode, da maneira que pode ou não pode alterar o contrato de trabalho. Existem outras especificidades desse tema? Existem, mas aí a gente teria que fazer um vídeo bem longo para tratar de todas as exceções. E o mais importante primeiro agora é você aprender essa regra geral da alteração do contrato de trabalho, tá bom? Fique com Deus, forte abraço e continue estudando aí.